Amém? Boa noite, igreja. Boa noite, mulheres. Boa noite, homens. Misericórdia. Vamos tentar mais uma vez? Boa noite, mulheres. Geralmente as mulheres são mais organizadas. Boa noite, homens. Ih, mulheres, é melhor parar. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? É um prazer estar aqui mais uma vez. Estivemos aqui ontem. Tivemos uma programação muito especial e bonita com relação aos jovens e adolescentes. E tivemos ontem ministrando uma palavra e foi muito bom estar aqui, muito bom ver os jovens e adolescentes envolvidos. E um desafio que a turma tem colocado aí para esta igreja tão querida, de fazer com que os jovens realmente se reúnam de tempos em tempos e assim possa estar fazendo algo realmente que agrade ao Senhor e que esteja, de alguma forma, preparando eles, capacitando eles para cada dia estar fazendo a vontade do Senhor. Eu não sei o nome dele, eu quero pedir aquele cidadão, o irmão do teclado aqui, do piano, cadê ele? Saiu? João Paulo. Assim que ele puder, vem aqui, me ajuda aqui, só um minutinho. Deixa ele tomar água enquanto eu vou falando algo aqui. Queridos, ontem nós falamos no projeto Escola de Missões Expresso para a Vida, que já está na sua 5ª edição, e ela aconteceu apenas no Mato Grosso. E nós estaremos realizando aqui nesta igreja e aqui no estado de São Paulo, no ano que vem, em janeiro. Aqui será 20 dias, e lá vai acontecer só 14 dias, devido ao processo da Copa, porque nós íamos fazer uma parceria com a Junta de Missões Nacionais, tivemos algumas dificuldades, e aí então deixamos de fazer com a Junta e voltamos a fazer o nosso período normal, que é em julho. Então começará dia 14 de julho e vai até dia 27 de julho. Serão 14 dias. E os jovens e adolescentes que quiserem participar, podem me procurar, né? São 14 dias e você estará sendo treinado e usado por Deus para falar do amor de Deus para vidas lá em Cuiabá, tá bom? Uma outra coisa, eu conversei com o irmão, eu sou uma pessoa muito ruim para lembrar de nomes. Você também é assim? Mas você, a idade, né, não sei. Eu um cara novo, não tem nada a ver não. Brincadeira, pastor Paulo. É um irmão que está sempre na cozinha, cadê ele? Está na cozinha. Claro, né? Está sempre na cozinha, Eu desafiei a estar indo comigo como voluntário para ajudar-nos na cozinha. E assim está levando uma equipe daqui de São Paulo numa van. E se tiver mais alguém que estiver disposto aí, 14 dias. Saímos daqui no dia 14, bem de madrugada, vamos chegar lá à noite, antes da meia-noite. São 1.600 quilômetros, 1.650 quilômetros de estrada, tá? E ele falou que tem carta D, o bom é que ele me ajuda a dirigir, né? Tá bom? Então, depois os irmãos vão estar ouvindo mais sobre esse projeto e eu gostaria que a igreja estivesse chorando por ele, tá bom? Ontem nós estivemos falando sobre um cidadão que nós conhecemos como o endemoniado de Gadareno. E falamos do que Deus operou na vida dele, um homem assim que até então não sabemos o seu nome realmente, mas existia dentro dele uma legião de demônios, e a mesma o tornava um homem tão violento, e ele morava isoladamente em um cemitério. A Bíblia diz que ele vinha do sepulcro, e Jesus naquele dia resolveu passar por ali. Quando ele mirou Jesus, quando ele viu Jesus, ele se jogou aos pés e perguntou: o que queres tu comigo, filho do Deus Altíssimo? Tem misericórdia de mim. E aí trabalhamos a ideia de um dos pontos, de como Deus transformou a vida daquele homem, como Deus Cristo desejou e usou a vida do mesmo, e pediu para que ele não o acompanhasse, mas ficasse em sua cidade, ficasse com os seus e testemunhasse da sua transformação, testemunhasse daquilo que Deus fez e faz na vida de quem confia, de quem espera, né, de quem está sempre no Senhor. Aí nós vamos continuar no mesmo texto, e hoje, aproveitando que ele não está aqui, né, vamos falar do Jairo, né? Vamos falar um pouquinho do Jairo. Lógico que o pastor Jairo não está aqui por uma necessidade que acho que nenhum de nós queremos passar, mas infelizmente quis Deus que assim acontecesse. Mas na verdade eu quero falar do mesmo texto de Lucas, aliás, Marcos capítulo 5, e também Lucas capítulo 8, 41 a 56, ele mostra toda essa narrativa ali quando Jesus então ele é expulso de uma província, de uma cidade, e depois ele é bem recebido, ele é recebido com louvor, ele é recebido com muita alegria em uma outra, né?
E ali ele vai realizar algumas coisas. E nós vamos fazer uma breve narrativa de como esse Jesus, ele é tremendo, ele não chega atrasado, ele é o Cristo de Deus, ele é aquele que chega na hora certa, age de maneira certa e entra com a providência necessária que eu e você necessitamos e precisamos. Aqui em João, capítulo 8, vamos ficar em João, capítulo 8, do versículo 41, ou Marcos, vamos ficar em Marcos, é melhor Marcos, ou vamos para Mateus, vamos ficar em Marcos então, vai, Marcos capítulo 5, vamos ficar aí, irmãos, é Marcos mesmo, né? Tá certo, pastor? Marcos capítulo 5. Vamos começar do versículo 21. Amém, misericórdia? Misericórdia. Ainda tem ainda. Queridos, eu queria convidar você a curvar a tua cabeça. E eu quero orar pedindo a direção de Deus, para que Ele possa estar tão somente usando a minha vida, para que de uma maneira muito tranquila, através dessa reflexão, Deus possa falar ao teu coração. Deus possa motivar a tua vida, para que você possa a cada dia rever algumas coisas, algumas dificuldades que têm impedido você, atrapalhar você de ter Cristo Jesus como o melhor plano dele na tua vida. E aí o tema da nossa mensagem é: Jesus, ele nunca chega atrasado, ele só chega na hora certa, né? Você pode tentar adiantar, você pode tentar clamar, não adianta, ele chega na hora certa. Tá? Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e pedir ao Senhor que nesta noite, assim como nas outras, Ele possa ministrar ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, por estarmos aqui em tua casa. Te louvamos, ó Deus, porque é um privilégio para todos nós, como igreja gloriosa do Senhor, estar na tua presença. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua provisão. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que se reúne aqui nesta noite mais uma vez. Por cada lar, por cada família aqui representada. Que teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar repreendendo, possa estar removendo toda preocupação, todo sentimento, toda angústia que possa estar tentando impedir esta pessoa de agora estar abrindo o seu coração para receber a tua palavra, para ser edificada pela mesma, para ser, ó Deus, consolada pela mesma, encorajada e motivada. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que é negativo seja neutralizado. E que o Senhor dos céus, do teu trono de graça e poder, derrame sobre cada um de nós a tua maravilhosa graça, o teu maravilhoso amor. Para que possamos entender, assim como este homem aqui na narrativa da tua palavra, assim como Jairo foi abençoado, assim como em um momento tão difícil da sua vida, onde alguém o disse: não perturbe mais o mestre, pois a tua filha já está morta. E Jesus olha para ele e diz: não temas, apenas crê. Apenas creia. Nos ensina a crer, nos ensina, Deus, a esperar, a confiar no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Que seja mais uma noite, mais um culto prestado ao Senhor, aonde também estaremos doando, mas também recebendo aquilo que vem do teu altar. Em nome de Cristo Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Depois eu te chamo de novo. É João, né? João, o nome imponente. Queridos, vamos ler um pouco o texto da palavra de Deus, sentados como os amados estão. A palavra diz assim: tendo Jesus passado do barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito na mão de vários médicos e despendido
tudo o que tinha, sendo contudo nada aproveitar, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Versículo 28, dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. 30, Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhes os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomoda o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riram-se dele, tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se, começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto, mas Jesus mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e ordenou que desse a comer a menina. Amém? Há várias versões, há várias maneiras de você ver, identificar esse texto. Mas eu queria fazer uma reflexão com a igreja na noite de hoje, no sentido de que, diante de todo esse contexto em que Jesus está vivendo, nós temos aqui algumas coisas que podemos aplicar de maneira muito séria em nossas vidas. E, queridos, nós vivemos nos dias do imediatismo, né? Vivemos em uma cidade onde ela funciona 24 horas. E é claro que isso, de alguma forma, também nos condiciona, nos coloca nesse mesmo ritmo. Nos coloca, muitas vezes, sem percebermos, a procurar esse Jesus, e às vezes temos uma atitude do dar, quero, né? Parece uma... Mas às vezes somos assim. Quando falamos em oração, não ora, pede a Deus para me dar isso. Não ora, pede a Deus para me dar aquilo, eu preciso disso. Quando na verdade nós podemos tão somente procurar a Deus para agradecer pelas coisas que Ele tem nos dado. Tão somente podemos procurar a Deus para reconhecer o tamanho da sua grandeza, o quanto nós somos pequenos e Ele é grande, o quanto nós somos muitas vezes imerecedor da sua bondade e da sua misericórdia. Mas às vezes nós esquecemos de alguns detalhes simples, pequenos. E aí, queridos, esquecemos de prestar a Ele uma verdadeira adoração. Nós temos a situação aqui de que um homem muito endemoniado, nos versículos de ontem lido, ele, quando viu Jesus, correu, se prostrou diante dele. E nós falamos que essa deve ser a atitude de todo adorador. E às vezes eu não sei o ritmo aqui da igreja, mas quando nós chamamos alguém à frente para orar, algumas pessoas têm resistência, né? Olha, eu não vou, porque vai que eu vou e a pessoa vai achar que eu estou aí também igual, né? Com números pecados. Fulano está vivendo isso. Foi lá para frente, para você chamou, foi. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ideia de você vir à frente é reconhecer o quanto você é pequeno ou pequena e deseja receber mais desse Deus que é grandioso e está sempre disponível a te dar.
E é interessante que ele tem sempre essa preocupação de nos dar e dar e dar. Nós nem precisamos muitas vezes ficar pedindo, implorando. Há uma disponibilidade de Deus sempre para abençoar os seus. Mas às vezes o momento que nós vivemos, o dia a dia que nós vivemos, nos leva a esquecer da grandiosidade desse Deus, nos leva a esquecer do quanto Ele nos ama, do quanto nós podemos sim esperar nele e confiar nele. Isso, querido, nos leva a uma atitude de perigo, né? Acreditar às vezes que nós precisamos a todo instante está pedindo, está implorando, quando na verdade Ele deseja que a todo instante estejamos louvando, agradecendo, prestando a Ele culto de louvor, de gratidão a Deus. Quando aqui o pastor Jairo pregou na quarta-feira, a ideia de que a igreja ela é constantemente desafiada pela palavra de Deus, a tão somente a confiar e a esperar nesse Deus. Quando nós olhamos lá para o Salmo 40, ou 41, 40, que diz, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me tirou de um poço de lamaçal, e me colocou em uma rocha firme. É isso que Deus deseja fazer conosco todos os dias. Mas nós precisamos parar, abandonar um pouco o nosso ativismo, né, a nossa adrenalina, e dizer, peraí, vamos esperar, vamos confiar nesse Deus. Confiar de forma que eu tenho a certeza em meu coração que Ele vai agir. Vamos dar continuidade no que falamos, no que temos falado, através da música, através da oração. Vamos tomar cuidado com o voto que fazemos a este Deus. Vamos tomar cuidado com o que estamos oferecendo a Ele. Eu costumo dizer, e o pastor não está aqui, mas eu peço licença, que muitas vezes nós temos um problema, e nós como cristãos, o momento que mais mentimos, tá? Me perdoe se os irmãos pensarem diferente, é na hora que cantamos. Declaramos, Senhor, glórias a Ti, é isso, mas depois ao sairmos daqui nós praticamos as coisas diferentes, ou às vezes muito diferente. Então eu preciso, tem uma musiquinha que cantamos com as crianças, cuidado, olhinho que vê, boquinho que fala, mãozinho que pega, e nós como crentes esquecemos disso às vezes. Achamos que agora somos super crentes e não precisamos aí gastar algumas horas do dia ou minutos que seja para orar, para buscar a presença do Senhor, para nos prostrarmos diante de Deus. Esquecemos. Passa batido. E chega um momento como esse, nós precisamos nos colocar diante da presença dEle. A situação aqui, Jesus está de um lado do rio e ele foi quase apredejado. E ele volta para o outro lado do rio, lá havia uma multidão aguardando, esperando por ele. Desejando que ele fizesse coisas tremendas. E todos nós queremos que Deus realize coisas tremendas. Só que muitas vezes queremos para ontem, e não para amanhã. Né? Jesus, plano melhor. Mas esse plano tem que acontecer agora, pastor. O que eu preciso é agora. Meu irmão, o que Deus quer dar para você não é agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Você precisa continuar a tua caminhada cristã, independente do que está acontecendo. Se ali você foi apredejado, aqui Deus quer te dar a vitória. Se ali está sendo perseguido, aqui é outra situação. Ali onde você estava sendo perseguido ou defamado, ali Ele também estava te assistindo. Ele não te abandonou. Lembra da historinha da pegada na areia? Todo mundo conhece, né? Quando você não viu os 4 pegadas é porque só tinha as minhas, eu estava te sustentando, cuidando de você, porque você confiou em mim. Eu não te abandonei. Eu não vou te abandonar. Aí, nós temos uma situação aqui, do versículo 21, do texto que nós lemos, que fala de Jairo. Quem era Jairo? Era um homem comum? Era um príncipe da sinagoga. Era alguém muito importante. Era alguém de destaque entre os judeus e também entre toda a população. Então imagina que Jesus, que não era assim muito bem visto pelas autoridades eclesiásticas da época, nem mesmo pelos romanos, de repente ele está lá no meio de uma grande multidão, a Bíblia fala que era uma grande multidão, o texto que nós lemos fala isso, e de repente eis que vem um homem importante, bem vestido, no meio da pobreza, no meio das pessoas que estão ali assentados, esperando o momento em que Jesus vai passar para tocar, para ser curado, simplesmente para tocar em Jesus. E de repente eis que vem esse homem poderoso e pergunta, escuta, você viu Jesus? Você procurando Jesus?
Eu vi, está lá embaixo. E ele continua andando, e aquela multidão, e você viu Jesus? Vi. Mas o que você quer com ele? Não, eu quero conhecê-lo, eu preciso dele. Imagina o desespero, ele é pai. Quantos pais tem aqui? Muitos. Muitos pais que certamente amam seus filhos. O texto diz que ele tinha uma só filha, e já estava à beira da morte. E o interessante é que mesmo ele sendo um principal da sinagoga, ele acreditava em Jesus, por isso que ele estava indo atrás. E ele chega lá e diz, olha, eu tenho uma filha, e eu sei que se tu colocar as mãos sobre ela, ela não vai morrer. Esse homem tinha fé. Esse homem confiava nesse Jesus. Mas imagine, queridos, para esse homem, a dificuldade, quando a gente fala de alguém vir à frente, se ajoelha aqui, eu quero orar pela tua vida. Você crê nisso? Se ajoelha aqui diante do altar do Senhor. Você crê que isso aqui é um altar consagrado, da manifestação poderosa do poder de Deus? Você quer que aqui acontece sobrenatural de Deus? Qual o problema de você ajoelhar aqui? Nenhum. Imagine esse homem. Ele foi até Jesus, e o texto diz que ele se jogou também aos pés de Jesus, e disse, eu tenho uma filha, eu preciso de ti. Tu é o plano de saúde que eu tenho, é o único. E vai resolver o meu problema. Não preciso de mais nada. E este homem então encontra Jesus, conversa com ele, já declara, já fala para Jesus o que ele tem que fazer. Né? Nós não somos assim, né? Querendo dar uma focinha para Jesus, para Deus. Ó Senhor, faz assim. Ele chegou lá e falou, eu tenho uma filha e eu sei que se tu empunhar as mãos, ela será curada. Ele já fala para Jesus o que ele tem que fazer. E aí o texto diz que então Jesus fala assim, tudo bem, Jairo, calma. Eu sou baiano, mas eu não sou assim tão calmo como o pessoal fala, sou baiano, né? Aquela calma, e meu rei, né? Eu não sou tão calmo assim, para mim é 880. Se tiver que fazer, vai e faz. Então, imagine Jesus falando, Jesus estava calmo, calma, eu vou atender. Mas olha só a multidão. Eu não posso assim, deixar todo mundo aqui correr lá. Vamos indo. Vamos aí, eu vou tocando a mão no um, no outro, vou curando, vou abençoando. Imagine Jesus passando, Deus te abençoe, meu filho, Deus te cura, ou aqui a mão. Imagine isso. E ele, não, Jesus, deixa isso para outra hora, vamos embora, minha filha está morrendo. Só que o mais interessante da narrativa é que no meio de tudo isso, eu não sei porquê, diz que uma mulher vem e toca nele. Vem e toca nas vestes dele. Aí nós temos uma série de coisas que nós podemos discutir aqui sobre essa mulher, a situação. A situação de que mulher, naquela época, não poderia nem abrir a boca, nem falar com o homem. Né? Imagine tocar no homem. Mas era o único recurso que ela tinha. Há quantos anos ela estava se tratando? Quantos anos tinha a menina? Tá. Então, há 12 anos ela gastara tudo que tinha e não teve sucesso nenhum. O seu problema da enfermidade continuava na mesma. Então ela falou, achei que importa, assim como Jairo, a mulher também disse, está ali quem pode resolver o meu problema. Está ali alguém que eu posso colocar a minha confiança. Está ali alguém que eu sei que vai me tirar de um poço de lama, de dor, e me colocar em um lugar de alento, de tranquilidade. E essa mulher vai então e toca. E toca e Jesus sente que alguém o tocou de uma forma diferente, especial. Aí Jesus pergunta quem o tocou. Aí, certamente, nós não temos na narrativa algo que diz que o pai perguntou. Mas, seja sincero, talvez você não seja como eu sou assim, eu pergunto. Você não perguntaria, não falaria, não, Jesus, agora não dá para saber quem te tocou. São muitos que estão te tocando. Vamos embora, minha filha está morrendo, eu preciso de ti. Certamente o pai tenha falou isso para ele. Mas o texto não diz que o pai falou, mas diz que Pedro falou. Pedro é o cara de pau, está sempre envolvido em tudo. Né? Pedro chegou, Jesus, aqui para nós, né? Ó, todo mundo te toca, todo mundo quer tocar, todo mundo quer ser curado, todo mundo quer ser abençoado. E de repente tu para e pergunta quem te tocou, todo mundo está te apertando. Não, peraí, todo mundo me toca, mas o toque que eu senti foi diferente. Foi diferente. Talvez você consiga identificar quando alguém te abraça, um abraço de carinho, um abraço de conforto, um abraço de solidariedade. E você consegue identificar o abraço que é apenas um cumprimento. Tudo bem? Como é que você vai? Faleceu uma pessoa muito querida, carioca, ela era minha ovelha. Ela mudou aqui para São Paulo.
E eu dizia que ela tinha o abraço da cura. A gente carinhosamente chamava ela de Nina. Ela teve uma neurisma cerebral. Eu estava lá no Equador, quando me ligaram dizendo que ela estava entre a vida e a morte. E essa pessoa tinha esse abraço. Sabia identificar a alegria, transferir o amor. E Jesus sentiu isso daquela mulher. O toque dela é diferente, foi diferente, é diferente. Então imagine o desespero de Jairo. Certamente na cabeça dele já viria assim, já não é mais o plano melhor. Olha só, estou desesperado. A gente está vindo lá de baixo, eu venho arrastando o homem, me acompanha, vamos embora. E ele está ali, e aí, tudo bem? Como é que você está? Falando assim, parece até político passando no... Né? Mas a ideia é esta. As pessoas, era uma multidão, e eles estavam aguardando Jesus, porque ele tinha que passar num caminho. E todo aquele caminho estava cercado de pessoas. E quando ele ia chegando, cada momento que ele ia se aproximando delas, elas iam o comprimindo. Imagine o desespero. Olha para a tua situação hoje. Olha para a tua vida hoje. Eu não sei qual é, mas eu sei que você tem uma situação de muito desespero ou pouco desespero. Mas algo que você pode de repente não colocou na presença de Deus. Em oração, não falou, Senhor, cuida. Eu vi recentemente lá em Cuiabá um pastor, esqueci o nome dele, mas tivemos a assembleia lá e ele falou algo interessante. Olha, eu tenho aprendido assim, que eu pego as minhas coisas, aliás, eu cuido das coisas de Deus e Ele cuida das minhas. Eu ponho aquilo que eu tenho que fazer no altar dele e faço aquilo que Ele me pede para fazer. E aí é uma troca que tem 100% de resultado. Então, vivemos situações que muitas vezes esquecemos de colocar no altar de Deus. Esta mulher e este homem estão desesperados. Esta mulher interrompeu a bênção que Jairo ia receber. Não, primeiro eu, depois você. E ela tocou, e houve essa interrupção. Mas ainda assim, Jesus não abandonou Jairo. Jairo ficou triste, preocupado, mas de repente vem alguém lá da sua casa e diz, olha, a tua filha já morreu, não incomoda mais ele. E Jesus ouviu aquilo. E Jesus olhou para ele e disse, não temas, crê somente. Sabe quando você está aflito, assim, triste, cabisbaixo, as pessoas têm lançado contra você palavra contrária àquilo que você pensa, tem dito assim, é assim mesmo, não, essa pessoa não vai mudar, olha, essas coisas é assim mesmo, acontece hoje está ruim, é melhor, amanhã piora, depois talvez melhora, você já ouviu isso, eu tenho certeza. Mas de repente nós esquecemos que há um convite, ou vários convites na palavra de Deus, que diz, olha para o alto, olha para cima. E talvez as pessoas pensando na demora, quantos dias Jesus levou para atender o seu amigo que morreu? 4 dias. E voltou lá e remove a pedra. Sabe o que é a pedra? É o teu e o meu pecado. Quando nós removemos a pedra, ele age. Ele fala, vem para fora. Então muitas vezes aquilo que para nós está demorando demais, para Jesus não, está tudo sob controle. Está ali tranquilo, tomando água de coco na rede. E dizendo, vai acontecer, vai agir, porque eu estou no controle. Olha a situação de Pedro, quando ele vê Jesus andando nas águas. E ele diz, permita que eu vou até ti. E ele falou, vem Pedro. E Pedro começou a andar. Mas Pedro parou de olhar para Jesus, não foi? Ele começou a olhar para a água, que é o impossível. Um homem andar sobre as águas. E quando ele olhou para a dificuldade, ele começou a afundar. E todas as vezes que eu e você olharmos para a dificuldade, somente para ela, nós vamos afundar. E o convite de Hebreus capítulo 12, versículo 2 é olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E parece que quando nós olhamos para o problema, parece que estamos pegando uma pá, estamos já dentro do buraco, estamos cavando mais o buraco ainda. Quando deveríamos olhar para cima e estender as mãos. Senhor, eu estou aqui, ó. Se passar aí, me leva. Pega e me suspende. Me levanta, que eu quero estar contigo. Mas aqui, Jesus, ele dá alento, ele dá tranquilidade, e ele diz para este homem aflito e desesperado, que recebeu a triste notícia, dizer assim, olha, não perturba mais, porque ele já morreu. Querido, só pare de lutar quando Deus mostrar para você que é hora de parar. Não pare porque as adversidades
Não pare porque os problemas, as pessoas têm falado o contrário àquilo que você crê. Não ouça apenas o que as pessoas dizem, ouça o que Cristo diz. Jairo ouviu o seu empregado dizer, não perturbe. Mas também logo ouviu Jesus dizer, não temas. Essa palavra não temas é poderosa, né? Ela é poderosa. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, lembramos de Mateus 28, capítulo 20, que diz assim, eis que estou todos os dias. Não temas. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 41, versículo 10 e 13, que ele diz, olha, eu estou contigo, não te assombres. Eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te sustenta, né, com a destra fiel, que pego pela tua mão direita e digo, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou aquele que está te acompanhando, eu sou aquele que provê, eu sou aquele que te fez, mas também estou cuidando de você. Então esse Jesus, ele nunca chega atrasado. Ele é o plano que você precisa para a tua vida. Talvez fale assim, pastor, mas eu tenho esse plano, mas não está usando, meu irmão. Está usando o medial, está usando, sei lá, é brincadeira. Usa à vontade, mas não esquece de usar Jesus. Eu quero contar uma historinha rapidinho com relação à minha esposa. Eu acredito que vocês já conhecem a minha esposa. Eu lembro que eu estava lá em Mato Grosso, assistindo um culto, e o pastor Jair apresentou eles. Vocês viram que ela é uma mulher muito linda, né? Os meus filhos têm a beleza da mãe, mas também o gênio pecaminoso do pai. Ninguém é perfeito. E eu lembro que nós estávamos aqui, eu pastoreava lá em Santo Eduardo, em Budas Artes, e ela teve um problema muito sério de saúde. E nós ali desesperávamos, Moisés ainda era muito bebê. E eu lembro que eu não sabia o que fazer, e corria para um lado, e corria para o outro, ligava para a irmã, que era enfermeira, a sogra também era enfermeira, ligava para um lado, ligava para o outro, mas não estava fazendo aquilo que era mais importante. Aí chegamos em um pronto-socorro lá em Bugaçu, não é, né? Taboão da Serra. Chegamos lá no posto, pronto-socorro, que é muito bom, atendia muito bem. Ela viu a enfermeira que estava com o seu jaleco melado de sangue, veio com uma seringa desse tamanho para aplicar nela. Quando ela viu, ela... Aí eu peguei, a segurei e falei para a enfermeira que não precisava aplicar, que eu ia levar a minha esposa embora. E levei ela embora. Mas você não vai tomar a medicação? Eu falei, não vou tomar, vamos embora. Levei ela embora, eu lembro que nós paramos na frente da igreja. Nós tínhamos um tipo, e eu desci do carro, fui para o banco de trás, sentei com ela, e falei assim, nós vamos fazer agora o que nós não fizemos ainda, nós vamos orar. E nós oramos, irmãos, e a Flávia, ela foi curada. Eu lembro que todo mundo que eu estava ligando, não conseguia falar, ligou, agora não precisa mais, Deus já agiu. Mas muitas vezes é esse imediatismo, essa coisa, essa correria, essa loucura, e nós esquecemos que temos Deus que é poderoso, que cura. É um Deus que age no sobrenatural também. Precisamos sim da medicina e como ela é importante para as nossas vidas, mas nós não podemos ignorar aquilo que temos de mais precioso, que é a palavra, que é o amor de Deus, que é a ação poderosa de Deus. Queridos, aqui nessa narrativa, nós também podemos ver que quando este homem ouve a palavra de Jesus, não temas, crê somente, Jesus para então o que está fazendo, já resolveu o problema com a mulher, porque a mulher se identifica e fala o que ela fez, né? E ele diz, vai, porque você foi curada, né? Enfim, Jesus então acompanha aquele pai desesperado, ele separa aqueles três, que é Pedro, João e Tiago. E aí chega naquela casa e vê aquele alvoroço, vê aquelas pessoas desesperadas, chorando, porque para eles a menina já estava morta. E quando Jesus fala para eles assim, olha, não precisa chorar não, a menina não morreu, apenas, o que é que aconteceu? As pessoas ficaram rindo dele. Alguém já riu de você, quando você deu um testemunho autêntico do amor de Deus? Isso é maravilhoso, deixe as pessoas rirem, não tem problema. Eu costumo dizer para os jovens, adolescentes na Escola de Missões Express para a Vida, que quando ele na sua universidade, na sua escola, não sofre nenhum tipo de perseguição, aí irmão, aí crentinho, não pode, né, porque é crente, então o testemunho dele tem algum problema. Porque se ele testifica de quem ele é, certamente ele será incomodado com esse tipo de frase, com esse tipo de perseguição. Se ele não se apresenta, se ele é aquele amigo secreto de Deus, que entra no banheiro da escola ou da faculdade, senta no vaso, põe o pé na porta e fala que é AP Deus, agora pode falar. Então ele tem um problema sério com a vida cristã dele. Muito sério.
Ele precisa aprender a confiar em Deus e a testemunhar desse Deus. Tá? Então, essas pessoas começam a rir de Jesus. Né? Se fosse um de nós, falar assim, ah é? Você está rindo? Então, espera um pouquinho, então, uma vez só. Né? Você não vai engolir aí o que você está falando e pensando a meu respeito. Ele calmamente saiu e foi. E lá, segurou na mão da moça e exerceu aquilo que o pai mais queria que ele fizesse. Curasse a sua filha. E aí, queridos, né, a narrativa já traz tudo isso. Já mostra tudo isso para nós. Como é importante confiar nesse Deus. Como é importante entender que o agir dele é na hora certa e do jeito dele. Como esse Deus, ele não mede esforços para nos abençoar. Como muitas vezes nós somos tão negligentes, né? Tão negligentes com ele. Esquecendo de quem ele é, do que ele representa. Esquecendo, como nós falamos ontem à noite do tema lá, o geração eleita, que fazemos parte dessa geração eleita de Deus para transformar o mundo, para mudar as pessoas, com bons testemunhos, com a palavra viva e eficaz, ainda que elas venham zombar de nós, ainda que elas venham rir de nós, nós temos essa autoridade dada por Deus para exercer esse cristianismo, para fazer com que as pessoas sejam tão somente, ou não somente salvas, mas também curadas. Eu costumo dizer que eu não creio hoje que, isso é particular, é coisa minha, que alguém tenha o dom de curar. Olha, a Leila ali, ela tem um dom de curar, é Leila, né? Ah, lembrei, obrigado, Senhor. Ela tem o dom de curar. Então está ali, Leila, vem cá, a hora aqui, ele vai ser curado. Eu creio que alguém que está em plena sintonia com Deus, alguém que está em plena comunhão com Deus, e ela vai orar por outra pessoa, e a mesma crer naquela oração, ela pode ser curada. E quem cura não é a pessoa, quem cura é Deus. Quando Jesus curava, ele não falava, vai, porque eu te curei. Ele falava, vai, porque a tua fé salvou no sentido de curar. Tá? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então eu creio em cura. E creio que a igreja de Cristo hoje está cometendo algumas falhas por não exercer essa cura. Por não chegar em alguém, pode ver que o homem que não era até então um crente, ele disse a Jesus, olha, eu sei que tu pôr as mãos e orar, ela vai ser curada. Alguém já te procurou e falou assim, olha, eu não estou com uma vida muito boa, eu ando pecando, cometendo alguns pecados, eu sei que tu é crente, eu quero que tu ore pela minha vida, mas eu quero que tu ponha a mão. Eu quero que tu ponha a mão, porque eu sei que eu vou ser abençoado. Você já orou por alguém impondo as mãos, sim ou não? Tem gente que tem medo, tem gente que não acredita, mas é bíblico. Acabamos de ler. E Paulo também refere isso, né? Com mãos santas. Levante as suas mãos, ore e abençoe, para que ao levantar das mesmas não seja a tua, mas a mão de Deus. E a mão de Deus, uma vez levantada, milagres acontecem. E Ele age. Ele promove aquilo que possa estar faltando na minha e na tua vida. Eu quero convidar o João aqui de novo. Cadê o João? Isso aí, João. É João o quê? João Paulo. Agora eu vou lembrar, João. Queridos, Jesus nunca chega atrasado. Mesmo no meio da tua maior aflição, mesmo no meio da tua maior dor, Ele não se esquece de você. Ele está sempre com você. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu sei que na semana que passou, porque hoje é uma nova semana, eu sei que algumas coisas aconteceram com você. Eu sei que algumas dificuldades, né, impediu você de buscar a Deus, de se colocar na presença de Deus. Mas eu quero que você olhe para essa situação deste homem e desta mulher, que buscaram a Jesus, que colocaram em Jesus a sua esperança, que colocaram nesse Cristo de Deus, que também é o nosso Cristo, aquilo que por si só eles não podiam fazer, não podiam realizar. Nós temos aqui um Jesus que estava em um momento, em um contexto, sendo aclamado, sendo aguardado, sendo esperado. Eu tenho certeza que na tua vida constantemente você deseja ver a ação desse Jesus na tua vida, no teu lar, na tua família, no teu casamento. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita.
Existe sim um casamento que reconhece as suas debilidades, as suas dificuldades e juntos, ambos, busquem em Deus aquilo que lhe falta para resolver os problemas, os conflitos. E assim a cada dia, a cada momento, crescer, se aproximar mais e mais da vontade de Deus. No momento em que você sentir que está difícil, no momento em que você sentir que não dá mais, faz como Jairo. Busca incessantemente o Senhor Jesus. Clama por Ele. Entra no teu quarto ou em algum lugar do teu trabalho, fecha a porta, começa a orar, começa a clamar, começa a pedir ao Senhor que Ele entre com a sua providência, que Ele olhe para ti, que Ele estenda dos céus as suas mãos e te abençoe, te dando sabedoria para que até então, se for um problema ali, que você tenha sabedoria para resolver, para lidar com aquele problema. Mas não esquece dele, porque Ele não esquece de você. Ele mesmo diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mesmo no meio da multidão, queridos, Ele se importa com você. Mesmo no meio das tuas lutas, Ele se importa com você. Tem uma música, além da que vamos cantar, que fala sobre mover as águas. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus estar aqui. Acredite que essas águas, elas estão movendo. Acredite que Jesus, Ele está aqui para tocar na tua vida, para abençoar você, para abençoar o teu lar, para abençoar o teu casamento, para abençoar os teus sonhos, os teus projetos, porque Ele te ama, Ele te projetou. Ele quer usar você como instrumento poderoso, para assim como Ele fez com o Jairo, com essa mulher, você também faça com outros, tantos e tantos, que Ele tem colocado diante de você todos os dias. Ele é o plano que você precisa, que Ele tem, que você tem na tua vida. Espere por Ele, confie nele. Vamos cantar uma música e depois nós vamos orar. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como
você a ficar de pé um pouquinho. Queria pedir que você, um gesto, um ato de fé, colocasse a sua mão direita em seu coração, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. A música diz que Jesus, Ele é o plano melhor. A música diz que a hora dele é perfeita, não chega atrasado. Parece que Ele está demorando, querido, mas não está. Ele está cuidando de você. Ele está providenciando tudo aquilo que você está precisando. E acredite, Ele irá fazer por você aquilo que você mesmo não pode fazer. Aquilo que nenhum homem pode fazer, só Ele pode realizar. Ele vai fazer. Porque Ele é o plano que você precisa. Ele é o autor e consumador da tua fé. Ele é aquele que diz para você não temer, apenas crer. Apenas esperar que o sobrenatural dele vai acontecer na tua vida, no teu lar. Pessoas que você tem orado, tem evangelizado, familiares, amigos, para ganhar para Cristo. Ele vai te dar uma porção dobrada de fé, de alegria, a unção, para que você possa convencer essas pessoas do quanto é bom estar em Cristo e viver para Cristo. Não abandone essas pessoas. Mãe, não abandone o teu filho. Marido, não abandone a tua esposa. Não abandone teus sonhos, porque Ele é contigo. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, esta agência poderosa do Senhor, está reunida aqui mais uma vez e prestando um culto de gratidão, de louvor a Ti. E a Tua palavra ministrada, ó Deus, nos conforta, nos orienta, nos desafia, nos consola e nos diz, ó Pai, que podemos continuar marchando. Que podemos, ó Deus, mediante as lutas, dificuldades, mesmo passando por um vale de sombra de morte, que não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está à nossa frente, lutando por nós. Ó Deus, aumenta a nossa fé, para que possamos crer, para que possamos esperar, para que possamos, ó Deus, confiantemente, corajosamente, esperar no Senhor. Deus, em nome de Jesus, que aqui não seja a minha, mas a tua mão, Senhor, do teu trono de graça e poder, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família aqui representada. Deus abençoa, derrama dos altos céus toda sorte de bênção, toda a provisão do céu, Senhor. Repreende tudo aquilo, ó Deus, que tem impedido a alegria nesta vida. Repreende, ó Deus, toda a amargura, toda a tristeza nesse coração. E promove a alegria, a paz dos céus, para que como igreja gloriosa do Senhor, nós possamos todos os dias viver como crentes alegres no Senhor. Recebe, querida, em nome de Cristo Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Queridas, podemos dar uma salva de palmas para Jesus? Que Deus abençoe. Eu queria que você sentasse de novo. Amém? Bom, pode sentar, vamos cantar mais uma vez e depois você pode encerrar o curso, tá bom? Que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar.